Quero compartilhar uma palavra com você hoje, que está lá no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Curve a tua cabeça para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o tema da mensagem de hoje é alegria verdadeira. E eu tenho uma pergunta para te fazer. O que te faz ter alegria? Obviamente, certamente, essa resposta vai ser muito ampla, né? Trazer alegria ao nosso coração, se eu desse o microfone aqui para cada um falar, vai falar de algumas respostas vão ser convergentes, mas muitas vão ser divergentes. E todas elas provavelmente vão estar corretas, porque é o que traz alegria a você, é o que traz alegria a mim. Mas com certeza vamos ter muitas respostas diferentes. Para uns ter alegria é uma coisa, para outros ter alegria é outra coisa. Por exemplo, para quem me conhece sabe que eu tenho mais alegria quando está calor, quando o sol está quente, queimando mesmo, eu gosto do calor. E alguns vão sentir alegria quando está frio. O frio me traz tristeza, eu fico meio deprê no frio. Por mais que eu tenha esse ano, eu ressignifiquei isso, né? Eu falei assim, poxa, que burro que eu sou. Todo ano vai ter frio e vai ter calor. Aí eu vou ser feliz só metade do ano, eu quero ser feliz o ano inteiro. Então eu dei uma ressignificada, mas a minha preferência é o calor. Alguns vão ter a preferência pelo frio, vai trazer mais alegria. Botar uma meia no pé, galera aí do Vaguinho gosta de andar com a meia no pezinho, esquentando o pé. Né, Wagner? Ele já levantou a mão lá. Botar um casaquinho, né? Sair de guarda-chuva de madrugada para trabalhar? Sim? Claro que não, né? Essa parte ninguém quer, né? Quer cobertinha, um Netflixzinho, uma série. Esse ponto é bom, um Nescauzinho. Eu gosto muito do frio, os caldos. Quem gosta dos caldos? Me traz muita alegria, um caldinho de ervilha. Enfim. Para uns vai ter alegria mais indo para a praia. Outros vão ter mais alegria indo para a montanha. Né, pastor Sival? Campo do Jordão, essa região ali que é bonita, mas prefiro aquela outra região lá que vocês já sabem. Pastor Sival vai na praia com a gente, ele deve entrar de 100% do tempo que a gente fica na praia, ele deve molhar o pé uns 10% e a cintura uns 5%. Nunca vi aquilo, vai em praias lindas, mas não entra. É porque ele gosta mais da montanha, das plantas. Agora quando a gente vai em Campo do Jordão, ele tira foto das flores, né? Traz mais alegria ao coração dele. Alguns vão ter alegria na multidão, outros vão falar que se sentem mais alegres quando estão sozinhos. Mas cada um, se eu abrir aqui, vai falar sobre a alegria, o que traz alegria ao seu coração de uma maneira diferente. Porque tudo isso tem a ver com a nossa cosmovisão. Um tema que o pastor Valmir gosta muito de falar, inclusive está falando na escola bíblica agora, no discipulado bíblico. A cosmovisão é a maneira como a gente enxerga o mundo. Se apareceu a imagem aqui, são as lentes que a gente enxerga a vida, são as lentes que a gente enxerga o cotidiano, são as lentes que muitas vezes nos entregaram quando a gente era pequeno e foram formatando isso na nossa vida. A nossa cosmovisão é a nossa visão de mundo, como você enxerga o mundo, quais são os seus conceitos. E a sua cosmovisão define vários aspectos da sua vida. A sua cosmovisão define como você se alimenta, daquilo que você aprendeu, daquilo que você desenvolveu como gosto. Ela fala sobre o que você gosta quando você se alimenta. Quando você põe um prato diante de você e você se alegra, só de olhar aquele prato você já sente aquela felicidade no coração. Uns quando fala de churrasco é assim, né? Outros quando fala de costela com batata. Quem gosta de costela com batata e agrião aqui, gente? Pelo amor de Deus. Não é? Outros vão gostar de camarão, mas eu fico triste se eu for na sua casa e você me oferecer camarão, que eu não gosto. Mas a sua cosmovisão vai falar de como você se alimenta. A sua cosmovisão, a maneira como você enxerga o mundo, vai falar de como você trata o seu próximo, esse que está aí do seu lado. Lá na minha casa a gente tem uma cosmovisão. A Jéssica se espantou com essa visão da minha família. Lá na minha família, se você
você conhecer minha mãe, e eu, meus irmãos, você chegar lá, bater e conhecer na hora. Aí na hora minha mãe já vai para o fogão fazer um café. Se não tiver nada, vai um pão na chapa e já vai fazendo um bolo. E você vai sentar e parece amigo de longa data. E conversa e tal. E entra e senta na mesa e conversa. Algumas casas, por exemplo, na casa do meu sogro, um dia uns amigos lá do trabalho vieram aqui, eles vieram de ambulância trazer um paciente aqui, a gente estava fazendo um almoço lá, aí eu falei assim, poxa, Serginho, tem uns amigos aí, eles podem passar aqui para almoçar? Ele falou, até pode, porque são teus amigos, porque aqui tem que ser, né, pai e tal, é uma cosmovisão, só entra na casa dele quem tem o respeito dele, quem tem amizade, ou amigo de um amigo chegado. E nenhuma visão está certa ou errada, é apenas a sua, é apenas a minha. De certo que a gente às vezes fica entristecido um pouco com a visão do outro, mas a gente não tem que ficar triste. A gente tem que ficar alegre com a nossa e respeitar a alegria do outro. Mas a nossa cosmovisão fala como a gente trata o nosso próximo, como a gente trata a esposa, como a esposa trata o marido. Às vezes você olha casais que você fala assim, não, se me tratasse assim, mas ela gosta, aquela esposa lá gosta daquele jeito. Aí a esposa trata o marido de um jeito e fala assim, eu falo, poxa, não gostaria que você tratado assim não, mas ele gosta, faz ele feliz, ele fica feliz com aquilo, ele sorri, no final eles se entendem, porque é a sua cosmovisão, é a maneira como você enxerga, a maneira como você trouxe, ela faz com que você trate as pessoas, sua esposa, os filhos dessa maneira. E é a maneira também como você sente alegria. Gente, tem gosto para tudo, não tem? Tem uns adolescentes aí que tem um gosto de cortar o cabelo diferente, um gosto de fazer uma maquiagem diferente. As mães já estão me olhando ali e estão rindo. Mas tem adulto também que tem uns gostos diferentes, que a gente pensa assim, meu Deus, como é que pode gostar disso? É a visão dele de mundo, ele enxerga o mundo daquela maneira. São as cosmovisões diferentes, que nos fazem sentir alegria de maneira diferente. Mas tem maneiras que são convergentes, como eu falei. E aqui eu quero tratar de duas macro maneiras, e esse tema da alegria foi muito propício para esse mês, porque a gente tem uma festa esse mês, que acontece esse mês todos os anos, que é a festa do Carnaval. E essa festa é tida por muitos como a festa da alegria. O momento do ano onde as pessoas se sentem alegres, festejam, extravasam na alegria. E eu quero falar sobre isso, sobre essa festa, e eu quero falar depois sobre o apóstolo Paulo, sobre a alegria que ele propõe aqui para a gente no versículo que a gente leu. O Carnaval é a principal festa popular do Brasil. Como eu falei, muitos têm ela como a festa da alegria. Mas essa festa da alegria também é a festa dos excessos. Porque, irmãos, a nossa carne, os nossos desejos, eles não se contentam com mínimas coisas. Quando a gente sente um prazer numa coisa, o nosso cérebro ele pede mais prazer. Quando a gente só para de sentir prazer quando a gente está empanturrado de prazer. A nossa carne, os nossos desejos. Quando a gente está comendo ali uma comida gostosa, você vai no self-service, quando você vai no self-service que é com balança, você até se controla, porque vai doer no teu bolso depois, né? Um self-service top com balança, você se controla. Mas quando você paga aquela entrada liberada, né? Aí como é que você sai depois? Por quê? Porque a nossa carne pede excesso. A nossa carne, o nosso cérebro, ele sempre vai mandar excesso. A gente quer excesso para dormir. Quantos gostam de dormir aqui? Os adolescentes principalmente, né? Os jovens têm um sono de 12 horas, 14 horas por dia. Isso até faz mal. Mas levantar cedo da cama, o nosso corpo não pede isso. Nosso corpo pede para ficar mais tempo, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Essa festa, que é considerada a festa da alegria, ela é a festa dos excessos. A ponto de eu conheço pessoas que não têm dinheiro nesse período, vai lá e pega dinheiro emprestado para ir curtir a festa. É ou não é verdade? Essa festa também é a festa dos prazeres. É a festa, irmãos, que a gente vê coisas terríveis na rua. A gente vê pessoas fazendo coisas terríveis na rua. Vê ou não vê? Geralmente quem vai lá mais para baixo vê mais ainda. Eu, graças a Deus, esse ano não vou trabalhar.
Alguns colegas meus davam graças a Deus por trabalhar na Apoteose. Eu já trabalhei 2 vezes lá, a noite toda, choveu, pegando chuva no corno e vendo aquele monte de coisa que eu nunca gostei. E agora menos ainda. A festa dos prazeres. Mas o que de fato é o carnaval? E eu estudando um pouco sobre isso, perguntei até ao pastor Valmir, mas ele não teve muito tempo ali, a gente depois não bateu papo, queria bater papo, mas não bati, mas fui dar uma pesquisada. O carnaval, ele surgiu, e até hoje ele faz parte, do calendário litúrgico. O carnaval surgiu no meio cristão. Você sabia disso? O carnaval surgiu no meio cristão. O carnaval, em essência, são os cristãos, porque vai chegar o período da quaresma, depois do carnaval, a partir da quarta-feira de cinzas. Quantos já ouviram falar sobre a quaresma? E até sobre isso, a minha visão da quaresma era diferente. Sabe por quê? Porque a quaresma é um período onde os cristãos se dedicam a Deus, fazem jejum, orações, se abdicam de alimentos e tal. Mas lá no meu bairro, a quaresma tinha uma mulher lá que ela contava histórias de terror, pastor Valmir. E eu tinha a visão, perguntei para a Jéssica, ela tinha a visão certa. Eu tinha a visão, jovens e adolescentes, que a quaresma era onde aparecia mula sem cabeça, aparecia o caboquim, que levava a gente para debaixo do rio, afogava a gente. Tinha uma mulher lá, que ela, de noite, assim, umas 8, a gente vivia muito na rua, né? Hoje as crianças não vivem. Ela fazia uma fogueira e contava história pra gente, especialmente na quaresma. Só que ela contava só história de terror. E a gente saía daquele lugar, nem saía, né? Ela tinha que levar cada um na sua casa, porque as ruas eram mais escuras do que é hoje, e a gente ficava com medo de ir para casa, especialmente ela contava essas histórias na quaresma. Então eu tinha uma ideia de quaresma, que era uma ideia de terror, de assombração, mula sem cabeça, a coisa toda. Saci pererê, a gente jurava de pé junto que tinha um saci pererê atrás do bambuzal da dona Loide, e não podia passar lá que tomar chicotada do saci pererê. E na quaresma ele aparecia com mais intensidade, com um chicote maior ainda. Mas o carnaval, em essência, surgiu com o povo cristão. Qual a ideia? A ideia é a seguinte: bom, se a partir de quarta-feira a gente vai se consagrar, na terça-feira a gente vai se esbaldar. Só que era um esbalde de comer muita carne, porque geralmente na quaresma fica sem comer carne, como consagração ao Senhor. Geralmente, as pessoas podem fazer qualquer tipo de jejum. A igreja protestante não faz parte, não observa a quaresma, é mais a católica e outras igrejas. Mas surgiu assim: bom, se a gente vai se consagrar amanhã, e 40 dias até a Páscoa, vamos comer bastante hoje? Vamos se alegrar bastante? Só que, como eu falei, a nossa carne, pastor Valmir, ela não se contenta com pouco. A nossa carne sempre quer mais. A nossa carne sempre quer mais. Sempre quer mais. E aí, quando eu conversei aqui com o pastor Valmir, ele falou: por isso que surgiu aquilo ali, ó, as máscaras. Por quê? Vamos supor que o pastor Simval fosse participar do carnaval à moda antiga, que depois ia iniciar a quaresma. A gente tem o pastor Simval aqui como grande pregador, um homem de Deus, que ora pelas famílias, que visita as famílias, que faz gabinete. E aí o pastor Simval, ele vai curtir essa terça-feira de carnaval, porque a partir de amanhã ele vai se esbaldar. E a gente, com certeza, ia aceitar um irmão que não prega curtindo o carnaval, e um irmão que não tem tanta função na igreja curtindo o carnaval. Mas se a gente olhasse, mesmo nesse dia que era liberto para fazer isso, olhasse o pastor Simval e falasse assim: nossa, pastor Simval desse jeito. Aí surgiu a ideia das máscaras. Por quê? Colocando a máscara, ninguém sabe quem é quem. Então a gente pode se esbaldar à vontade, fazer todos os nossos excessos, fazer tudo que a gente quer, porque amanhã a gente vai se consagrar ao Senhor. Só que quando a gente faz isso, a gente perde a mão. Quando o ser humano vai por esse lado, ele perde a mão. E aquilo que era para ser apenas um dia para comer um pouco mais de carne, de repente fazer um churrasco na casa de um amigo, porque amanhã a gente não ia comer mais, se tornou o que a gente conhece hoje como carnaval. O carnaval também é tido hoje como uma licença para pecar. Engraçado que quando eu era adolescente eu gostava de ir ali no carnaval da praça. Mas eu sempre fui de dormir cedo. Meu irmão tinha que me levar 10 horas e 1 hora da manhã já tinha que me trazer de novo, porque eu já estava morrendo de sono, não estava gostando mais nada do que estava acontecendo.
Só que eu ainda não era crente, eu via que alguns cristãos lá da rua, do bairro, eles faziam isso aqui, pastor Valmir. Eles falavam assim, caraca, eles tinham um conflito. Eles falavam assim, caramba, tá chegando o carnaval. O que eu faço? Aí o que eles faziam? Eles tinham a brilhante ideia, Maria. Eles se desviavam por 5 dias. Os bonitos se desviavam por 5 dias. E na quarta-feira ia lá pedir perdão por tudo que fez no carnaval. Eu vi aquilo, para mim era normal, porque eu não era crente. Falei assim, não, chegou aquele período, e tinha até uns meninos que gostavam de bate-bola, que alugavam bate-bola, que era a máscara, se escondia atrás da máscara. Eles curtiam o carnaval 4, 5 dias, e depois voltavam para a casa do Senhor. Mas esse negócio de comer carne, esse negócio de olhar para trás, esse negócio de querer sentir a alegria que o mundo sente, isso é coisa antiga. Eu entrei na maratona de ler a Bíblia toda de novo, e a gente vai lendo de novo, como o pastor Valmir falou, as coisas vão saltando de maneira diferente aos nossos olhos. E você não precisa abrir, nem eu vou abrir, só vou citar aqui, no livro de Números, capítulo 11, o povo estava caminhando com Deus, eles foram libertos do Egito, eles foram libertos do que a gente tem hoje como Egito, eles foram libertos do mundo. Só que nessa caminhada com Deus, a alegria dele alimentar já estava perdida. Por quê? Eles só estavam comendo o quê? O maná que caía do céu. E eles enjoaram do maná. E lá em Números 11 vai falar que tinha alguns estrangeiros no meio deles que falaram assim, ai, queria comer carne. É justamente isso, ele fala assim, queria comer carne. Aí os do povo de Israel que tinham sido libertos da escravidão falaram assim, é mesmo, né? No Egito a gente tinha peixe com fartura, tinha carne com fartura. Aí começaram a lembrar, tinha pepino. Eu lembrei do irmão Walter nesse momento, porque no churrasco que a gente faz, cadê ele? Está aí? Irmão Walter? Ele bota pimentão no churrasco, ele bota cebola. E eles falaram isso, pastor Valmir. Lá tinha carne, tinha peixe à vontade, tinha pepino, tinha cebola. E os alhos que tinham lá, tinha muita coisa gostosa. E eles foram lá para Moisés e falaram assim, a gente quer carne. E aí Deus se irou com eles. E muitas vezes as orações que a gente faz em pensamento, e até o desejo que a gente esboça, mesmo sendo contrário à vontade de Deus, triste é quando Deus escuta uma oração nossa que é contra a vontade dEle. Porque a palavra de Deus fala ainda em Números 11, que Deus ia mandar a carne, mas para eles comerem até vomitar. Para eles comerem até sair pelos ouvidos. E a palavra de Deus fala que aonde eles conseguiam olhar, na altura de 1 metro, Deus mandou codornizes sobre a vida deles. E eles comeram carne, e muitos morreram. Esse episódio de Números, muito nos lembra essa festa do carnaval. Aqueles que já saíram desse modelo de vida, e que ainda pensam em retornar, que ainda olham assim o carnaval como algo que, tanta alegria que eu senti, eu me lembro, quando eu ia para as marchinhas, eu me lembro, e agora eu estou diante de uma vida cristã. Para muitos irmãos, a vida cristã, segundo a nossa cosmovisão, a gente sente alegria de ser cristão. Paulo está falando aqui, ó, alegrai-vos sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Mas para muitos que olham para a gente tem uma vida monótona, chata e igual todos os dias. E eu te digo, na cosmovisão deles, eles estão certos. Só que o problema é quando a gente olha para a gente dessa maneira. Ai, minha vida está chata, é segunda, é quarta, vim para a igreja, é domingo de manhã, discipulado, domingo à noite, já começa a segunda. E quando a gente sente isso no coração, a gente sente desejos antigos vindos sobre o nosso coração e sobre nossa vida. E a gente se assemelha a esse povo, a gente se assemelha àqueles adolescentes e jovens que eram lá da minha época. A gente se assemelha a quem inventou esse carnaval. A gente quer uma licença para pecar, achando que essa alegria que tinha no Egito, achando que essa alegria que tem lá fora, quantas não são as vezes, irmãos, que a gente olha para as pessoas de fora, para as pessoas que estão no mundo, para as pessoas que estão se alegrando agora e fala assim, caraca, eles sentem alegria e eu não sinto. Eu já fiz isso. Um servo de Deus chamado Asaf, lá no Salmo 73, já fez isso.
Esse povo aqui de Filipenses provavelmente estava fazendo isso, a ponto de Paulo escrever isso: ei, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu digo outra vez, alegrai-vos. A alegria daquele que foi marcado pela promessa está no Senhor, e não há outro lugar que você que foi marcado por Deus encontrará alegria a não ser no Senhor. Nós vimos esse jovem aqui, ele foi criado praticamente aqui, Léo Assis, alguns conhecem. Deus deu dons para ele, talento, e ele em um momento achou que podia usar o talento dele para cantar pagode. Meu Deus, pagode, pastor Simval. Mas alguns vão, pela cosmovisão, vai gostar do pagode, vão se sentir, né? Eu detesto pagode, não por causa do pagode, porque quando eu trabalhava no comércio, eu tinha que ficar aturando pagode e gente bêbada falando no meu ouvido. Eu era o garçom. Então aquela coisa do doidão falando no meu ouvido, e o pagode, quando eu ouço pagode eu lembro disso. Alguns vão lembrar de pagode e vão sentir momentos alegres na sua vida. Mas aí ele foi cantar pagode, só que ele percebeu que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar, e agora ele volta para pagode. Mas esse carnaval que a gente vê hoje, esse carnaval que o povo de Deus quis celebrar lá em Números, esse carnaval que surgiu como uma ideia cristã, ele sempre termina em morte. Sempre. Lá com as codornizes terminou em morte. Aqui terminou em morte porque o saldo do carnaval é muito negativo. É o feriado com o maior número de mortes no país. Porque é o feriado, é a festa dos excessos. Mas existe um princípio cristão que fala porque isso é um caminho de morte. É o princípio da vida e da morte. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é porque aqueles que estão com o Senhor têm vida, aqueles que estão fora do Senhor têm morte. Não tem para onde correr. Eu sei, irmãos, que a vida cristã muitas vezes parece monótona. Eu sei disso. Não vamos ser insinceros em dizer isso. Mas muitas vezes essa monotonia é por causa da vida que a gente está levando no Evangelho. Porque Deus não é monótono. Deus é criativo. Deus é lindo. Deus é surpreendente. Deus é maravilhoso. Deus quer dar coisas boas aos seus filhos. Deus quer dar o Espírito Santo aos seus filhos. E o fruto do Espírito é a alegria. Tudo que tem nesse mundo a gente pode usar com sabedoria e com temor a Deus. Deus não nos priva de nada, de alegria nenhuma nesse mundo. Mas às vezes a gente quer a alegria fora do contexto de Deus. E a alegria fora do contexto de Deus é morte. Há caminhos que parecem perfeitos, mas o final é o caminho de morte. Mas Deus quer que tenhamos vida. E Paulo vai comparar em Efésios 5,18, você não precisa abrir, como essa festa é uma festa dos excessos. Ele vai falar o seguinte: não vos embriagueis com vinho, porque tem uma semelhança daqueles que estão embriagados com vinho, uma semelhança daqueles que têm o Espírito Santo, que ele fala assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Existe uma certa semelhança daqueles que estão embriagados com vinho e daqueles que têm o Espírito Santo. Qual é a semelhança? A alegria. Se você vê uma pessoa que bebe, pode ser desinibida que for, uma das pessoas mais desinibidas que você conhece, se beber, vai ficar alegre, mas no final vai terminar em morte, porque no outro dia vai ter ressaca, provavelmente vai brigar, provavelmente vai bater com o carro se dirigir, no final vai dar morte. Mas quando nos enchemos do Espírito Santo, a nossa boca se enche de um novo cântico, de louvores, e podemos dar graças a Deus, mesmo diante das perseguições. Eu duvido com você se o pastor Sival já não subiu nesse púlpito aqui com tristeza, amargura no coração, mas o Espírito Santo renova ele e ele prega. Pastor Valmir, a mesma coisa, eu a mesma coisa, pastor Álvaro a mesma coisa, porque a nossa alegria não está baseada naquilo que a gente pode consumir. A nossa alegria está em quem está dentro da gente, e é o Espírito Santo de Deus, e ele traz vida, ele traz cânticos, ele traz louvores.
Então o carnaval é essa licença para pecar. É como se você estivesse numa brincadeira e você pedisse licença. Jovens, principalmente os adolescentes, se vocês forem passear nesse carnaval, levem o Espírito Santo com vocês, porque muitos são aqueles que vão e não retornam. Mas o que isso tem a ver com Paulo e Filipenses capítulo 4? Tudo a ver, conosco e com Paulo. Em primeiro lugar, Paulo teve um encontro com Deus, ainda lá em Atos 9, você não precisa abrir. Helder pregou aqui na quarta-feira sobre isso. Paulo tinha uma cosmovisão diferente. Paulo era um cara já que conhecia Deus, mas a alegria que ele tinha era prender cristãos. A alegria que ele tinha era matar cristãos. A alegria que ele tinha era perseguir cristãos. Provavelmente ele contabilizava quantos cristãos ele perseguia e prendia. A alegria de Paulo era aprender sobre a lei, cumprir a lei à risca. A alegria de Paulo era ser reconhecido como cidadão romano e cidadão judeu. A alegria de Paulo era aprender aos pés dos pensadores. Talvez a alegria e o sonho de Paulo era um dia se tornar um cara reconhecidamente no meio de Israel como o cara mais sabedor da lei de Israel e aquele que cumpria mais essa lei. Mas ele tem um encontro com Cristo e essa visão dele muda completamente. Ele, quando tem essa visão com Cristo falando com ele, Cristo fala assim para ele, ó, meu filho, e Cristo fala assim para nós nessa noite, é inútil, olha só, é inútil para você recalcitrar contra os aguilhões, é inútil. E o que quer dizer isso? Aguilhões é uma ferramenta de fustigar os bois selvagens. Quando o agricultor estava lá no carro de boi e o boi puxando o arado, quando o boi saía do caminho, saía da rota, ele fustigava os bois igual uma lança para o boi voltar para o caminho. Então Jesus Cristo aparece para Paulo e fala assim, meu filho, eu tenho um plano para a tua vida, e com essa visão que você tem, você não está cumprindo ele, mas é inútil para você tentar lutar comigo. É inútil para você, que já sabe que tem um chamado de Deus para a sua vida, lutar contra esse chamado, porque é como se você estivesse lutando contra aguilhões. É como aquela imagem ali, pode passar, Vaguinho. É como se você estivesse pisando em pontas de prego, fora do caminho do Senhor. É inútil para você, Paulo. Eu quero você pregando a minha palavra. Eu quero você nos meus caminhos. Eu quero mudar a tua visão sobre o que é alegria. Eu quero reconfigurar a sua mente, renovar a sua mente, como foi pregado aqui nos congressos. Porque aquele que tem a mente como você tem, não consegue sentir alegria na minha casa, nos meus caminhos. Mas eu te falo, se você não sentir alegria na minha casa, se você não sentir alegria nos meus caminhos, nenhum outro lugar, não dá, é inútil você tentar. É como se você estivesse lutando como pontas, te espetando. É como se você procurasse em outros lugares, mas você voltasse todo machucado. E você pode conversar com aqueles que se desviaram do caminho do Senhor, para ver se não voltam todo machucado para a presença do Senhor. É inútil lutar contra a vontade de Deus. E aqui Paulo tem sua visão mudada. A alegria dele era perseguir, e agora a alegria dele está sendo ser perseguido. A alegria dele era matar, e agora ele estava disposto a morrer pelo evangelho que ele perseguia. Quando essa visão nossa muda, não há festa, não há carne, não há nada, principados, potestades, alegrias, prazeres, dinheiro, fama, que nos tira da presença dessa alegria que é o Espírito Santo. Porque a gente agora está no caminho, e a gente não quer recalcitar contra os aguilhões de Deus. Então Paulo muda a sua visão. E agora, no segundo ponto da reflexão, Paulo é alguém preso, porém alegre. Quem já foi preso aqui, irmãos, numa cadeia? Meu Deus, né? Só de imaginar. Essa semana eu fui para uma casa linda, fui convidado.
eu sempre falo aqui, pastor Simval, faça bastante amigos, porque amigos trazem bênçãos para a sua vida. Eu estava lá de bobeira, um amigo, quer ir para uma casinha de praia ali comigo? Eu falei, quero. Cheguei lá, a casa tinha 4 quartos, 4 suítes, a piscina tinha uma outra piscina que escorregava na outra. Tinha um deck assim, pastor Simval, que levava para o lago. A cozinha, parecia aquela cozinha americana que tem uma ilha no meio, a coifa assim saindo, e eu gosto de cozinhar. Aí eu falei assim, a gente estava conversando sobre prisão. Aí eu falei assim, caramba, essa casa aqui é muito bonita, mas se te deixasse um ano aqui preso com comida, com essa piscina, com esse lago, com isso tudo aqui, você ficava? Ele está amarrado, não ficava não? Num lugar maravilhoso, num lugar lindo, mas não podia sair de casa. Mas Paulo estava preso e estava alegre. Ele escreve essa carta preso, mas ele estava alegre, porque a alegria dele não está nas circunstâncias, a alegria dele está no Senhor Jesus Cristo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. É o que ele está aqui. Paulo está preso em Roma, mas ele também esteve preso nessa cidade aqui. Essa cidade aqui que ele escreve essa carta foi a prisão que ele estava preso, e ele cantou, e o que aconteceu? As cadeias se abriram. Se você se sente preso, se você se sente preso nessa vida, que às vezes você pensa até em murmurar, não murmure não. A palavra de Deus vai falar que murmuração é parecido com pecado de feitiçaria. Cante a Deus que as cadeias que estão te prendendo, elas vão ser libertas em nome de Jesus Cristo. Você se sente apertado? Cante, não murmure, nem olhe para trás, porque aqui tinha uma galera aqui apertando eles, os judaizantes. Estava falando assim, esse jeito que vocês estão vivendo aí, não é certo não, tem que obedecer aqui, tem que obedecer a lei aqui, tem que fazer o sacrifício tal aqui, tem que circuncidar. Paulo está falando, não, a alegria de vocês tem que estar no Senhor Jesus. Eu sei que o que aperta a gente hoje não é os judaizantes, porque a maioria aqui nem sabe o que são os judaizantes, mas o que aperta a gente hoje, sabe o que é? O encanto do mundo. O que nos faz querer largar Jesus, largar essa alegria. O encanto do mundo, esse aperta a gente de vez em quando. Esse aperta a gente. O mundanismo hoje é o principal aperto. Mas como é que Paulo conseguia fazer isso? E aí, nessa minha Bíblia aqui, querida minha, é a única versão que não tem a palavra que tem nas outras 3 que eu estou lendo aqui no celular. Então vou ter que ler aqui no celular. Como que Paulo fazia isso? Porque ele descobriu o segredo. Tem um segredo. Sabia que tem um segredo? Ele fala aqui, capítulo 4, versículo 12. Sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou quer esteja com fome, quer tenha muito ou quer tenha pouco. Aí nessa versão aqui vocês conhecem esse complemento do versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas olha como é que essa versão aqui ficou boa, com a força que Cristo me dá, posso todas as coisas. Porque muitos leem esse versículo aqui, pastor Valmir, e falam assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quais coisas que a gente pensa? Eu posso passar no concurso porque Jesus me fortalece. Eu posso ter um casamento abençoado porque Jesus me fortalece. Eu posso ganhar um emprego abençoado porque Jesus me fortalece. Eu posso comer uma boa comida amanhã, mesmo sendo segunda-feira, porque Jesus me fortalece. Mas você pode passar necessidade porque Jesus te fortalece? Você pode suportar a pressão do mundo porque Jesus te fortalece? Você pode suportar tristezas? Bom, você está falando de alegria, mas a vida não é alegria o tempo todo. Quando a gente sabe para onde a gente está indo, a gente sente alegria mesmo em meio às tristezas, porque a nossa alegria não está nas circunstâncias. A alegria, o segredo da alegria de Paulo é se sentir contente em toda e qualquer situação.
Sentir alegria com carro zero é fácil, irmãos. Sentir alegria com uma casa bonita é fácil. Sentir alegria com um casamento abençoado é fácil. Sentir alegria com dinheiro no bolso é fácil. Mas aqueles que aprendem um segredo, como Paulo aprendeu, de viver contente em qualquer situação, esses vão andar com Jesus até o final. Porque o que blinda a vida cristã, o que nos leva até o final, é Cristo. E o próprio apóstolo Paulo vai falar assim, ó: lembra daquela visão que eu tinha? Aquela visão das coisas preciosas que eu tinha? Daquilo tudo que eu considerava tão precioso para mim? Eu considerei isso como esterco. Eu considerei isso como nada, quando eu descobri esse segredo, que em toda e qualquer situação, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso estar numa casa bonita, porque Cristo me permite. Mas a minha casa já foi inundada pelo rio, mas Cristo me fortalece. Eu posso estar aqui hoje pregando para vocês, mas amanhã você que pode estar aqui pregando para mim, mas Cristo me fortalece. Eu posso estar feliz hoje e amanhã não estar tão feliz, mas Cristo me fortalece. Com a força diária que Ele me dá, eu posso todas as coisas. Eu posso suportar as pressões externas. Eu posso passar pelas lutas e pelas provas. E o pior do que as lutas e pelas provas, eu posso ser bem-sucedido e não esquecer do meu Jesus, porque é Ele que me fortaleceu para chegar lá. Então esse é o segredo que Paulo nos deixa nessa noite. Viver feliz, viver alegre, viver contente em qualquer situação, a gente consegue, porque Cristo nos fortalece. Curve tua cabeça para uma palavra de oração.